produtores rurais, nesse vídeo de hoje eu vou querer falar um pouquinho sobre a questão de fertilização da palma. Muita gente tem escrito para mim com dúvidas, e aí eu resolvi tecer alguns comentários sobre esse tópico. E a grande maioria das pessoas me pergunta a respeito da questão do nitrogênio, né, na fertilização da palma. Mas antes da gente falar de fertilização, eu precisaria tecer um comentário que para mim é de extrema importância. Na condição de produtor rural, a gente não tem obrigação nenhuma de interpretar uma análise de solo. Nós não somos técnicos. Quem é produtor rural, ele é produtor rural. Ele precisa de um técnico para que essas coisas sejam feitas. Agora a gente comete meio que um pecado mortal aqui no Brasil. A gente que é produtor rural, a gente não sabe usar, vamos dizer assim, os bons serviços que as nossas instituições que estão se propondo a trabalhar de forma integrada conosco têm a nos oferecer. Tem cada uma instituição arretada aí para trabalhar direto com a gente no campo, e a gente não sabe usar os bons serviços que essas instituições estão nos oferecendo. Veja, a gente tem o Senar, cada um técnico arretado do Senar, trabalhando na linha de campo aí. Nossas instituições de assistência técnica e extensão rural, nossas instituições de pesquisa, a gente tem cada um técnico formidável. E, no entanto, a gente que é produtor rural, a gente não sabe dar valor aos serviços que essas instituições têm a nos oferecer. Eu acho tão engraçado isso. Às vezes eu chego numa determinada propriedade, o cabo cria uns carneiros, cria uns bodes, uns cavalos, uns boi. A propriedade do cabo parece mais um hospital. Nunca vi tanto medicamento, tanta agulha de injeção e seringa. E o técnico profissional da área, que é bom, lá dentro, não está presente. Ou seja, é um costume danado que nós temos de querer fazer as coisas que não nos competem. Então, é para isso que existe o corpo técnico. Eles estão aí para nos ajudar. Então, do mesmo jeito que a gente fala da parte animal da coisa, tem a parte agrícola. Muitas vezes eu chego nas propriedades e vejo as pessoas aplicando inseticidas, aplicando fungicidas, herbicidas, sem ter a mínima noção do que está fazendo. Isso daí é um ponto perigoso, porque começa a mexer com a saúde da gente. Não é verdade? Quer ver outra coisa importante? A questão de fertilização, essa que eu estou me propondo a falar aqui com vocês hoje. Muita gente acha que fertilizar uma determinada cultura é simplesmente pegar determinado adubo e estar jogando por cima do solo, e não é bem assim não. Então, vamos saber, primeiro que tudo, saber usar os serviços dessas nossas instituições, porque nós não temos obrigação nenhuma de interpretar uma análise de solo, mas nós temos a obrigação de chamar um técnico para que ele nos oriente a fazer da forma mais correta, beleza? Mas já que a gente está, assim, nesse momento, querendo falar um pouco sobre a questão de fertilização, eu queria, em resposta a essas pessoas que têm me escrito direitinho, eu queria dar uns bisus aí para vocês. Veja o seguinte, na natureza existem nutrientes no solo, elementos no solo, que atuam nas plantas de diversas formas diferentes. Muita gente já ouviu falar num tal de NPK, né? Quando a gente vai, é muito comum você chegar nos supermercados, nas lojinhas de agricultura, que vende material agropecuário, aí o povo fala muito em NPK. Ou então em formulações. Rapaz, eu comprei uma formulação 20-10-20, ou então 10-10-10.
E aí eu digo, e como é que você fez? Rapaz, eu saí botando a lança, aí foi joia. Às vezes o cabo nem precisava jogar o adubo, porque o solo dele talvez nem tivesse precisando. E é aí onde a gente fala que é uma palavra de ordem. Para você, primeiro que tudo, para você ter produção, tem que ter fertilização. Pode botar isso na cabeça. E para você fertilizar, obrigatoriamente, a gente tem que fazer a fertilização baseado no resultado de uma amostra de solo que a gente mandou analisar. Então, quando vocês forem coletar solo para palma, sobretudo para palma, que os negócios da gente é só palma mesmo, não carece de você estar cavando os terrenos muito fundo, não. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores aí, o sistema de raiz da palma, ele é bem rasinho, é bem superficial. Ele começa no solo com 1 centímetro de profundidade e dificilmente passa de 30. Então, e sobretudo a gente que só trabalha mais com sequeiro, né, com a palma cultivada na condição de sequeiro, não há necessidade de você estar cavando muito para estar coletando solo lá embaixo, não. Os primeiros 15 ou 20 centímetros de solo está de bom tamanho para a gente coletar, para mandar analisar. Então, a dica de você coletar o solo, imagine você que você vai ter uma área aí de 1/4 de hectare, que você vai querer fazer o plantiozinho de sua palma no sistema intensivo, naquela areazinha de 1/4 de hectare, digamos. Então você imagine que quando o trator passa direitinho, que a área vai estar, assim, que a área já está demarcada para você cultivar ali, vocês, antes do trator passar, isso é importante, vocês imaginem que vocês vão pegar aquela área e vão transformar ela como se fosse um tabuleiro de xadrez, um bocado de pontinhos. E em cada um quadradinho daquele ali, então você coleta uma certa quantidade de solo e coloca dentro desses baldes pretos, esses baldes de 12 litros que a gente usa. Então vocês cavam um buraquinho assim, limpa o terreno em cima, direitinho, limpa o mato, aí cava um buraquinho com enxadecozinho, e depois que o buraco está feito assim dessa fundura, você tira uma rapa dele de cima até embaixo e coloca dentro do balde. E vai fazendo um zigue-zague nesse tabuleiro de xadrez. Em tudo que é canto que você puder, vai pegando, até o balde encher. Então pronto, naquele 1/4 de hectare você vai, tirou aquelas quantidades de terreno de um canto, de outro, de um, de outro, encheu o balde e vocês vão para um cantinho cimentadozinho, derrama o balde ali e pisa em cima para quebrar os torrãozinhos de terra. Depois, olha, mistura, bem misturadinho aquela terrinha que você coletou e dali você vai tirar uma amostra de 1 quilo, mais ou menos 1 quilo. Bota dentro de um saquinho de plástico bem limpinho, essas bolsinhas de açúcar que a gente compra aí no mercado, bem limpinho. E aí nessa bolsinha você vai botar o nome do seu município, o nome da sua localidade, o nome da sua propriedade, o seu nome e vai botar palma. Pelo seguinte, na hora que essa amostra de solo chegar para a pessoa que vai fazer a análise, a primeira coisa que ele vai ver é o município. Pode ter certeza, ele tem um livrão bem grandão do lado dele, com o nome de todos os municípios do seu estado. Então, ele vai pegar aquele município que está ali, vai naquele livrão, ele folheia, já vai achar lá o município, pode ter certeza, já tem um bocado de amostra de solo, vários resultados de amostra de solo, para ajudá-lo nas próximas amostras que ele for fazer a análise. Então, digamos que ele chegou no município lá da Paraíba, vou falar da terra da gente, Itaperuá. Então ele chegou lá, pegou o município de Itaperuá, quando ele olha, ele vai vendo vários resultados de amostra de solo, digamos que lá naquele município a maioria dos solos deu problema de acidez, digamos. Então, quando ele for fazer a análise do seu solo visando a acidez, ele já vai com a antena ligada com o pH baixo. Isso daí, quando ele
for fazer a análise direitinho, botar o pH-metro lá, ele já vai com a antena ligada e fala, olha, deu acidez. Então já bate com o que estava lá no livro. E isso ele vai fazer com fósforo, com potássio, com nitrogênio, com o que for. Então, quando ele acabar aquela análise todinha que ele está fazendo, no final das contas vai estar lá escrito palma. Então ele vai saber que aquela amostra de solo foi coletada para que ele fizesse a análise, para ele dar a recomendação para a cultura palma. E ele, por ser técnico, ele sabe que palma precisa disso, disso e disso, de nutrientes. E que o resultado da amostra de solo que ele analisou deu icinho de nutrientes. Então, ele vai recomendar essa diferença que há do que a palma precisa para o que o solo está oferecendo. Então, ele recomenda aquele complemento para que a cultura fique bem direitinho, tá certo? Então, quando chega um papel, um resultado da amostra de solo, que a gente chama análise de solo, né? Chega nas mãos da gente, a gente que é produtor rural, não se preocupe não, vai ter um bocado de letra, de números ali, que a gente que é produtor rural não tem obrigação nenhuma de saber. Você não é técnico? Agora, a gente que é produtor rural, a gente tem a obrigação de chamar um técnico e dizer assim, meu irmão, estão mandando eu fazer isso aqui, ó. Eu devo botar quanto e de que forma, como é que eu faço? E aí o técnico que é capacitado, ele vem e vai lhe dar as orientações bem direitinho. O que colocar, como colocar e quanto colocar. Em que época do ano colocar. Isso aí é importantíssimo, viu? Mas, para falar um pouco agora sobre os nutrientes, então eu queria basicamente falar de cinco nutrientes que são muito importantes. 5 fertilizantes, digamos assim. 5 elementos que são importantes. O primeiro é o nitrogênio. Bota na cabeça o seguinte, que o nitrogênio, ele é o elemento que existe na natureza, que ele é responsável pelo crescimento da parte aérea da planta, do chão para cima. Quando a gente bota nitrogênio, qualquer cultura, mas ela gosta, rapaz, ela fica forte, ela cresce, ela esgalha mais, por exemplo, se você botar numa hortaliça, vixe Maria, numa grama, a palma brota que só a gota, é joia. Nitrogênio, parte aérea da planta. O fósforo é o elemento responsável pelo crescimento das raízes. Olha como ele é importante. Toda planta come pelas raízes, normalmente. Então, se é num solo que tem pouco fósforo, ela não pode fazer um bom sistema de raiz. Como não faz um bom sistema de raiz, ela não tem como se alimentar direito. Porque imagine você que as bocas das plantinhas estão tudo nas raízes, beleza? Então, quanto maior a raiz, mais boca ela tem para comer. Então, se o solo tem pouco fósforo, ela tem pouca boca, consequentemente come menos. Ela nunca vai poder se desenvolver bem. O potássio, olha, parede celular. A planta que tem potássio, que ela consome potássio, pense que fica uma planta forte, saudável, resistente à praga, à doença. Quando a gente sua, para vocês terem uma ideia, quando a gente sua, a gente transpira pelos poros. E os poros das plantas, eles são chamados de estômatos. E as plantinhas abrem e fecham os estômatos no momento de fazer fotossíntese para respirar e transpirar. É assim que funciona. Então, o elemento que é responsável pela abertura e o fechamento dos estômatos, quem faz é potássio. Então, vejam como o potássio é importante na vida de uma plantinha. O outro elemento, ou os elementos que são muito importantes, são os que a gente chama de micronutrientes. Esses que eu falei, nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, a palma adora cálcio, viu? Adora cálcio. Ela tem muito cálcio na sua constituição. Esses são macroelementos, ou macronutrientes.
E só que existem os micronutrientes que ninguém dá valor. Mas não é porque o nome é micronutriente que ele é de menor importância do que os macro, não. Eles apenas são consumidos pela planta em menor quantidade do que os macronutrientes. Agora, tire os micronutrientes para ver. As plantinhas, cai tudo. E a palma adora os micronutrientes, sobretudo o boro. Olha aí, tá vendo? E por fim, é a questão orgânica, né? A fertilização orgânica, matéria orgânica. Palma adora matéria orgânica. Então, quando vocês forem fazer as fertilizações da palma, vamos partir do pressuposto que você vai começar um plantio de palma agora. Veja, a gente já viu nos vídeos anteriores que a gente não pode quebrar a palma e plantar. Ao invés de quebrar, a gente tem que cortar a palma na emenda, na junta, esperar um período de 15 dias de repouso para ela desidratar e secar o corte que a gente deu nela e se estimular a brotar. Quando a gente for plantar ela ainda não tem raiz, então a gente coloca fósforo junto com o potássio na fundação. Então, quando a gente planta a palma, já tendo o fósforo e o potássio no solo, quando der uns 15, 20 dias que ela começar a enraizar, a raizinha dela já pega no fósforo que está lá dentro do solo. Eita! E fósforo é responsável pelo crescimento de raiz. Então ela vai começar a desenvolver um bom sistema de raiz e já vai começar a pegar o potássio que está junto com ela. Então ela já vai fazer um bom sistema de raiz e já vai começar a ficar forte e resistente a praga e doença. Quando o período chuvoso começar, essa é a dica da maior importância. O nitrogênio, normalmente ele é muito volátil. Então, se vier o resultado da análise de solo, digamos que manda você botar 150, o número 150 de nitrogênio, um número hipotético. Mandou botar 150 de nitrogênio. Não invente de botar os 150 de uma vez, não. Porque vocês vão perder 70% disso por volatilização. Ele evapora, vamos dizer assim. Volatiliza muito. Então, qual é a jogada? Os invernos que nós temos, os períodos chuvosos que nós temos aqui no semiárido são muito curtos. Então, se a gente coloca e as chuvas, quando caem, são meio que intensas. Quando a gente coloca todo o nitrogênio de uma vez, ele evapora, como eu falei, volatiliza uns 70%. Então, o que é que a gente faz? A gente divide em 3 doses. No começo do período chuvoso, quando a palma já tiver aquele sisteminha de raiz formado, já se formando, isso é importante que eu diga também, vamos dizer assim, a primeira raiz que a palma demanda, que ela lança, são os esporões brancos. Eles são raízes de sustentação, de espora. Ela lança os esporões brancos, que não absorvem quase nada, e desses esporões é que saem umas cabeleirinhas, que é essas aí que ela consome os nutrientes. Então, quando começar o período chuvoso, você cavar no pezinho dela e aqueles esporões brancos já estiver saindo nas cabeleirinhas, significa que ela já está pegando, já tem a capacidade potencial de pegar o fósforo e o potássio que já está lá dentro e, portanto, já pega o nitrogênio que você vai botar. Então, você divide. E o nitrogênio você deve, obrigatoriamente, coloque sempre com o terreno molhado. Então, no começo do período chuvoso, cavou, já tem as cabeleirinhas. Choveu de noite, de manhã você bota 1/3 da dose de nitrogênio. Aí, lá pelo meio do período chuvoso, choveu de novo, você bota mais outro terço da dose de nitrogênio. E lá no final do período chuvoso, vocês colocam a terceira e última dose de nitrogênio. Então, fazendo desse jeito, a planta pegou todo o fósforo, todo o potássio e o nitrogênio ficou bem divididinho no começo, meio e fim do período chuvoso. Agora, o bizu final, que é o que tem dado um resultado top 10, é o seguinte: na primeira dose de nitrogênio que vocês forem colocar,
Vamos dar aquele exemplo que eu falei ainda há pouco, mandaram botar 150 de nitrogênio naquela determinada área. Vocês vão pegar um saco de micronutrientes. Tem um que eu uso muito hoje, muito bom, é o FTE BR12. Esse você vai botar só um saco por hectare, vai para isso. Então, se a sua área é 1/4 de hectare, vocês só vão botar 1/4 de um saco. Então, é bem econômico. Aí, o que é que você faz? Mistura só na primeira dose de nitrogênio, você pega essa quantidade do FTE, mistura bem misturadinho com o nitrogênio, com a ureia, por exemplo, e aplica como se fosse só a ureia. Agora, o FTE BR12 só aplica uma vez, nesse primeiro momento que você vai dar a dose de nitrogênio, que é no começo do período chuvoso. E matéria orgânica é botar como quem bota feijão num prato. Quanto mais, melhor. Aí, para finalizar nossas conversas, a gente precisa tomar só um cuidado com matéria orgânica. A palma adora esterco de curral, cama de frango, ela adora, vixe Maria. A matéria orgânica que você tiver, coloque. A palma adora. Eu tenho clientes que é criador de cavalo, e a gente coloca esterco de cavalo. Tem criador de porco, a gente bota esterco de suíno. Não tem... Foi matéria orgânica, palma adora. Agora, antena ligada. Se você souber que o esterco que você está conseguindo, ele é oriundo de animais que pastaram em cercados, que foram tratados com herbicidas à base de picloram e 2,4-D, não use o esterco desses animais não, porque a palma vai morrer todinha. Viu? Ela é extremamente sensível. Olha, Tordon, Tucson, Manejo, Padrão, 2,4-D. Esses herbicidas que normalmente as fazendas têm o costume de aplicar nas pastagens, né? Que as fazendas são grandonas, então se usa muito esses herbicidas para diminuir os custos com um negócio de limpa de erva invasora na pastagem. Então se usa muito esses produtos no campo. Evitem estar usando esse tipo de esterco desses animais na sua palma, porque ela morre todinha. Então, na dúvida, você usa cama de frango, que é excepcional para a palma. E quanto mais, como eu falei, é como quem bota feijão num prato. Quanto mais, melhor. Só no primeiro ano, evite de encostar o esterco no pé da palma. Bota no meio da rua. Já do segundo ano em diante, pode botar para torar, que ela vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente vai se falando. Até a volta, então. Um forte abraço.